Você é um profeta de Deus. Acredito que 10 a 15% ouviram o que eu falei ou acreditaram no que eu falei. Mas eu vou falar de novo para te dar a chance. Boa noite, profeta de Deus. Amém. Você é um profeta. Vocês ali, ó, tô vendo um monte de profetas ali de camiseta vermelha ali em cima. Você é um profeta de Deus. Amém? E de maneira especial, nesses dias de encontro com Deus, eu estava me lembrando de haver participado, quando eu tinha 13 anos, portanto, poucos anos atrás. Por que você riu? Perto da eternidade é nada. Mas enfim, quando eu tinha 13 anos, eu participei de um evento bastante semelhante a este. Eu sei que esta mensagem vai ficar gravada, e eu faço questão de registrar que outro dos nossos pastores estava neste evento, o pastor Valdir. Eu não me lembro dele lá, havia muitas outras pessoas, mas nós descobrimos, quando nos conhecemos aqui, que ele tinha passado por este mesmo evento. Lógico, ele é bem mais velho que eu, e eu não me lembraria dele, né? Mas enfim, eu participei deste evento, onde havia muito poder de Deus. Havia poder de Deus, houve, né, nesse final de semana aqui, amém, pessoal do encontro? Muito poder de Deus, manifestações do Espírito Santo. E eu ali caí meio de paraquedas, sem entender nada. Imagina se alguém chega no encontro com Deus sem nunca ter ouvido nada, sem casa de paz, sem um preparo, sem uma consolidação. E assim, fui despejado num evento onde havia tanto poder de Deus, e eu fiquei ali impressionado e com medo, 13 anos, vendo aquelas coisas todas, dons do Espírito, palavras de conhecimento durante uma ministração. E aí, aquilo me deixou com um pouquinho de medo e me levaram para conversar com um dos líderes ali naquele local. E este homem explicou para mim o que estava acontecendo, e no final ele disse: fique tranquilo, Deus te chamou para ser um profeta. Eu com 13 anos ouvi essa mensagem e achei um pouco estranho, fiquei um pouco assustado, né? Achei estranho porque eu não tinha qualquer ideia do que era ser um profeta do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista bíblico, daquilo que a Bíblia diz que é um profeta. Por ter tão pouco conhecimento da palavra, a minha ideia do que é um profeta era uma ideia meio pagã. Profeta, para as pessoas aí fora, o que é? Alguém que prevê o futuro. Por algum poder sobrenatural, a pessoa vê adiante. E quero dizer, até me adiantar um pouquinho aqui, que isso é parte do que é o ministério de um profeta na palavra de Deus, mas não é tudo, e talvez não seja o principal do que é ser um profeta. Mas eu imaginava um profeta assim, meio como Nostradamus, sabe? Aqueles que são familiarizados aí com alguma coisa das crenças pagãs. Eu imaginava que eu seria um profeta desse tipo. Isso, se aquilo que aquele homem estava dizendo se cumprisse. Mas na verdade, eu achava que nada se cumpriria na minha vida. Não há tempo para eu falar aqui, falei um pouquinho para o pessoal que passou pelo encontro, das minhas experiências, da minha autoestima tão baixa, da minha história, que moldou aquilo que estava sendo construído aos 13 anos e continuou durante algum tempo, até que eu tivesse uma experiência mais profunda e reveladora da graça de Deus. Mas à medida então que eu fui crescendo com o passar dos anos no conhecimento da palavra, progressivamente o meu entendimento sobre profecia e sobre o que é ser um profeta foi sendo ampliado. Ainda assim, repito, eu entendi o que era ser um profeta, mas não via o cumprimento daquela palavra na minha vida, porque eu dizia racionalmente que eu acreditava, mas no meu coração, lá no fundo mesmo, eu era incapaz de crer que Deus fosse colocar alguma virtude, algum dom, que Deus de alguma forma fosse me usar. Então, o cumprimento daquela palavra, a concretização do chamado profético, foi se desenrolando aos poucos, até culminar com o fato de que hoje eu estou aqui falando para vocês. E o que isso tem a ver com um chamado profético? Você vai entender ainda nesta noite. O que é, de fato, já que eu não entendia naquela época, e talvez haja pessoas aqui que não sabem, pelo menos não sabem na sua inteireza, o que é ser um profeta. Então, o que é um profeta?
Uma mesma palavra, queridos, pode ter diversos significados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A palavra sacerdote. No Velho Testamento, ela tinha um sentido bastante peculiar, como aquela pessoa que entrava na presença de Deus, em nome de um povo, e oferecia sacrifícios a Deus, porque o povo não podia entrar, era para alguns poucos escolhidos, entrar no lugar sagrado e oferecer sacrifícios em favor das pessoas. Bom, no Novo Testamento, a mesma palavra assume outro contorno e outro significado, porque por causa do sacrifício de Jesus, hoje eu e você podemos entrar na presença de Deus e oferecer sacrifícios de louvor, o fruto dos nossos lábios, oferecer as nossas vidas, orar a Ele. Então, neste sentido, eu e você somos sacerdotes. Percebe que aquilo que era para poucas pessoas no Velho Testamento, hoje é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, hoje nós somos um reino sacerdotal, reis e sacerdotes para a glória do nosso Deus. Assim também a palavra profeta tem diversos sentidos. Eu vou falar sobre 3 sentidos principais que essa palavra pode adquirir. No Antigo Testamento, os profetas que tipicamente exerciam esse ofício, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Sofonias, e que deixaram as suas profecias registradas, nesse sentido, não há profetas no nosso tempo. Pessoas que deixam algo registrado e dizem, isso é a palavra infalível e inerrante de Deus. Não. Se surgir alguém dizendo, olha, eu sou um profeta e eu estou acrescentando, faltou algo ser escrito na Bíblia, isso aqui é texto sagrado, você pode imediatamente, por mais que você admire aquela pessoa, você pode imediatamente dizer, então, se trata de um falso profeta. Porque aquilo que era a palavra de Deus já está registrado. Então, nesse sentido de trazer, de registrar a palavra inerrante de Deus, não há mais profetas. Mas no Novo Testamento, nós vemos uma menção, por exemplo, algumas menções ao dom de profetizar. Aquela pessoa que sob a unção do Espírito Santo, sob o poder do Espírito Santo, traz uma palavra vinda de Deus, que não é uma nova revelação fora da Escritura, mas que confirma a Escritura para edificar, para consolar, para exortar. Nunca algo que vai acrescentar a Bíblia, mas ela vai estar sempre em linha com aquilo que está na palavra de Deus. É lógico, essa palavra pode ser específica para alguém, mas isso nunca vai poder estar contrastando com o texto bíblico. Por exemplo, eu não posso profetizar sobre o Flávio e dizer, eis que te digo que daqui em diante não pecarás mais até que o Senhor volte. Não, isso é antibíblico. E ele pode rejeitar, por mais que fosse gostoso, né? Já pensou se isso fosse verdade? Puxa vida, não vou mais pecar. Mas seria uma mentira. E a profecia do Senhor é sempre verdadeira. Então, há o dom de profetizar. Há também o ministério profético. Pessoas que o Senhor levanta como um dom dado à igreja. Isso está listado ali em Efésios 4, no verso 11, quando o apóstolo Paulo fala dos 5 ministérios que são dados para a igreja como um dom. Como dons para a igreja está o ministério profético, aquela pessoa que tem um chamado especial para ouvir de Deus, trazer de Deus, discernir em Deus e apresentar uma direção para a igreja, ou mesmo para uma pessoa, para um grupo de pessoas, até para nações, por que não? Então, tudo isso faz parte do que é ser profeta. Vários sentidos, eu poderia falar de outros desdobramentos aqui, mas vamos nos ater, só para você entender que uma mesma palavra tem diversos contornos e diversos significados, mas seja no ofício profético do Novo Testamento, seja no dom de profetizar, ou aquilo que acontecia no Velho Testamento, qual é o denominador comum? O que é um profeta, de acordo com isso que eu expliquei para vocês? O que é comum a essas 3 expressões daquilo que pode caracterizar um profeta? Um profeta é a pessoa que fala em nome de Deus. As 3 descrições que eu dei para vocês, seja o ofício profético do Velho Testamento, o dom de profetizar no Novo Testamento, ou o ministério profético dado à igreja também no Novo Testamento, o que essas pessoas fazem? Elas falam em nome de Deus.
Nesse sentido, e por isso que eu cumprimentei vocês no início desta mensagem, dizendo: olá, profeta, boa noite, profeta. Porque nesse sentido, todos nós somos chamados a ser profetas. E você é um profeta. Acho que cresceu para 35%, 40%. Você é um profeta. Porque você é chamado a falar em nome de Deus. Talvez isso não esteja tão claro para você. Talvez você fique pensando na dimensão mais mística, no dom de profetizar, que é dado a algumas pessoas, é verdade, mas no sentido de que você é chamado para proclamar aquilo que Deus proclama, você é um profeta. É interessante, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo se alonga um pouco falando sobre os dons espirituais, sobretudo línguas e profecia. E quando ele está, na verdade, falando sobre o dom de profetizar, sobre como exercer esse dom, porque naquela igreja muito carismática, muito cheia de dons, a coisa era meio bagunçada, e todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo. E se referindo ao dom de profecia, ele diz: pois vocês todos podem profetizar. E aí ele prossegue, um de cada vez, cada um por vez e tal. Mas aqui é um conceito que eu entendo que a gente pode ampliar também para as outras dimensões daquilo que é ser um profeta. Todos vocês podem profetizar. Amém? Você pode profetizar. Mais do que isso, Deus espera que você profetize. A semelhança do que ocorria com o profeta Elias, por exemplo, no Velho Testamento. Profetizar significa fazer declarações proféticas que trazem à existência os decretos de Deus. Então o profeta, ele não fala aquilo que ele tem vontade de falar. Não, ele fala o que Deus fala. E traz à existência aquilo que Deus decretou. No caso de Elias, a palavra profética pode fechar os céus e fazer com que não chova, como pôde abrir os céus. Diga assim: a palavra profética tem poder. Mas qual é este poder? É o poder em si mesmo? Será que é o poder de fazer declarações positivas, por exemplo? Não. Ela não tem um poder em si mesma. Ela tem poder porque o Deus Todo-Poderoso falou aquilo no céu. E nós somos chamados a falar aquilo que Deus falou no céu, aqui na terra. Amém? Então, quando a gente discerne a vontade de Deus, a gente pode orar. Você vê alguma situação difícil às vezes? É correto orar, sim ou não? Interceder, suplicar, clamar, às vezes fazer guerra espiritual, quando existe uma oposição maligna. Mas precisamos nos lembrar do peso que há em uma declaração profética. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Um exemplo bastante claro disso está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Nós vamos projetar ali, mas se você quer acompanhar aí na sua Bíblia ou em algum meio eletrônico, fique à vontade. Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, em algumas versões, sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam.
Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Como eu disse, todos nós temos um chamado para ser profetas, numa dessas dimensões que eu falei, ao menos nessa dimensão de declararmos aquilo que é declarado no céu. Mas o que é necessário para que nós assumamos o aspecto profético que Deus designou para as nossas vidas? O que faz um profeta? O que você pode fazer que pode definir você como um profeta? Porque eu estou aqui, na verdade, inicialmente, preste atenção que propositalmente eu uso essa palavra, eu estou profetizando que você é um profeta. Mas como você vai ver o cumprimento disso? Quais são as características? O que você precisa fazer? Para o que você precisa estar atento para de fato ver aquilo que eu estou falando sobre você profeticamente se cumpra e seja uma realidade na sua vida? No meu espírito eu gero nesta noite uma visão de todos vocês, profetas do Deus vivo, profetas do Deus Altíssimo. Talvez isso assuste alguns de vocês, como me assustou lá quando eu tinha 13 anos, eu não imaginava aquilo se cumprindo. Mas a palavra do Senhor não volta vazia, amém? Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, nós podemos descobrir um princípio. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Um profeta é alguém que se deixa conduzir pelo Espírito. Alguém que precisa estar sensível ao Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Qual é a natureza de um profeta? Qual é a natureza da profecia? O que é a profecia? Como eu disse para vocês, profetizar é falar o que Deus fala. Um profeta, em qualquer um dos sentidos que eu falei para você, deve ser dócil ao Espírito Santo. Precisa ouvir, discernir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, e repetir, e replicar aquilo que Deus fala. Queridos, às vezes isso é incômodo, e pode gerar desconforto. Não é fácil trazer algumas palavras, muitas vezes que contêm juízo. Seria tão bom se a gente só pudesse profetizar coisas boas, que só houvesse coisas boas a serem ditas. Mas nós não podemos ser irresponsáveis. Essa semana que passou, eu estava orando pelo nosso país. A gente lê as notícias, vê as notícias, e às vezes, se a gente não cuidar, aquilo deixa a gente até para baixo, né? Tanta notícia ruim, tantas coisas erradas, feitas por aqueles que são cabeça nessa nação, nos 3 poderes. Você lê e você tende a pensar, como o pastor Valdir confessou aqui para nós recentemente, pensar, não tem jeito, e que o Senhor o repreendeu, porque um cristão não pode dizer não tem jeito. Uma situação só se torna insolúvel se Deus disser, eu não vou fazer nada a respeito disso, acabou. Mas enquanto Deus não diz, acabou, nós não podemos dizer, amém? Nós precisamos ser sensíveis a isso. Um profeta, neste sentido, ele deve ter uma visão clara da realidade. No caso desta profecia que nós lemos aqui, essa visão que Ezequiel teve, ela dizia a respeito diretamente, se você ler os versículos seguintes, sobre a situação da nação de Israel, que tinha sido levada para o cativeiro. Era uma situação de caos, de morte. É aquilo que o profeta estava vendo, e Deus em seguida diz, essa é a nação de Israel. Você precisa entender, Ezequiel, que a situação é terrível, é mais séria do que talvez a própria nação esteja pensando. Às vezes, queridos, nós vemos pessoas que estão numa situação terrível, mas elas não se dão conta disso. Você já reparou isso? Você de fora vê, puxa vida, que situação terrível, mas a pessoa acha que está tudo bem. Ela está vivendo uma vida miserável, e ela não se dá conta daquilo.
porque se ela tiver os seus olhos abertos, ela vai querer sair daquela situação. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não creem, com o objetivo de impedir que resplandeça a eles a luz do Evangelho. Então, pessoas vivendo na miséria, às vezes você vai e não se apercebe disso, não se prepara em guerra espiritual, você encontra aquela resistência, e você pensa, meu Deus, como essa pessoa não percebe a miséria em que ela está vivendo. Mas um profeta tem que ver, tem que entender a realidade. O entendimento incorreto, muitas vezes, dessa capacidade do poder que há uma declaração. No entendimento errado, as pessoas dizem, não, só faça declarações positivas. Negue a realidade difícil. Não, o Senhor não nos chama a negar. O ponto de partida para a profecia é justamente reconhecer que existe uma situação onde uma palavra profética pode transformar, pode mudar. A visão era tão terrível, porque, imagina você, numa experiência, no caso de Ezequiel, uma experiência sobrenatural, mística, o Espírito Santo te leva para você ser transportado a um lugar onde você vê algo impressionante, e você vê o quê? Ossos. E você sabe que esses ossos não estavam ordenados como esqueletos ali, ajuntados. Não, os ossos estavam espalhados, porque quando a visão profética começa a se cumprir, um osso vai se juntando ao outro osso, ou seja, era um caos total. Qual é a situação de ossos secos que tem confrontado você? Na vida de alguém querido, na sua própria vida talvez, na vida da nossa cidade, na vida da nossa nação, nas nações da terra, em todos os lugares, há situações de ossos secos que requerem a presença de um profeta. Será que tem algum voluntário aqui? Amém? Então, o profeta deve ter uma visão da realidade, mas ele deve ver aquilo que Deus vê. Ele deve olhar para aquela realidade como Deus olha para aquela realidade. Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Esses ossos, Ezequiel, poderão reviver, poderão voltar à vida? E Ezequiel dá uma resposta muito sábia. Ele diz assim, só tu o sabes. Lembre-se, no caso de Ezequiel, a situação de ossos secos era a nação dele, o povo dele. Ele queria ou não queria que aquela situação terrível fosse revertida? Claro que queria. E se a gente fosse chamado simplesmente a dizer coisas boas, Ezequiel talvez tivesse dito, sim, Senhor, podem reviver, vamos lá, mãos à obra, eu vou profetizar. Mas antes de profetizar, ele precisou ouvir o que Deus fala e ver o que Deus vê. Então ele responde, só tu o sabes. Ainda que ele soubesse que Deus tinha todo o poder, Ezequiel sabia disso, ele estava falando com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que Deus tinha todo o poder para fazer algo novo naquele vale de ossos secos, ele ainda dependia da vontade de Deus. Não adianta o quanto você sinta, não, eu tenho uma veia profética, eu tenho um chamado profético. O poder não está na profecia em si, o poder está naquilo que Deus fala. Amém? A situação então, como nós vimos, era de total desolação, caos, morte. Mas parece que nem a própria nação percebia. Como eu falei para você, tem gente que está vivendo a miséria e não percebe. Outros percebem, mas acham que não tem saída. Desistiram, cansaram, pediram, clamaram, esperaram ajuda de alguma parte, mas porque era uma situação humanamente insolúvel, abandonaram a luta. Outras vezes a situação pode envolver a nossa própria vida. Que aspecto da nossa vida? Qualquer um deles. Situações de ossos secos, às vezes no aspecto pessoal, familiar, financeiro, relacionamentos. Situações desesperadoras que precisam ser revertidas. Qualquer área em que um conflito possa se estabelecer. Bom, o profeta então é aquela pessoa dócil, sensível ao Espírito, mas ele também é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor e a declara. Então ele me disse, Deus, profetize a esses ossos e diga-lhes,
ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então Deus diz a Ezequiel aquilo que ele deveria dizer. Aqui é o começo da profecia, daquilo que Ezequiel então deveria proclamar. Aquilo que Deus estava dizendo, ele deveria dizer. Como eu disse antes, ele foi muito sábio ao dizer para o Senhor: Senhor, tu sabes. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, eu não duvido do teu poder, mas eu preciso entender se é da tua vontade, se tu queres, ou melhor, o que tu queres nesta situação. Ele se colocou na posição daquele que ouve, ele ficou esperando aquilo que Deus iria dizer. O que está implícito nessa declaração é que se Deus disser nos céus e houver uma voz profética sobre a terra, que canalize o discurso do céu, assim será. Amém? Você está entendendo? Algo é dito no céu, e me parece que Deus está procurando profetas desde sempre, e nesse tempo Ele está procurando profetas, alguém que vai dizer aquilo que Ele está dizendo no céu. Mais uma vez eu pergunto, tem algum voluntário aqui? Amém? Eu me candidato, Senhor. Eu me coloco aqui como alguém que quer dizer aquilo que Tu dizes, ó Deus. Aqui está a diferença entre constatar uma situação difícil e simplesmente orar por essa situação. Mais uma vez eu repito, é importante orar, não é? Você é uma pessoa de oração também, deve ser uma pessoa de oração. Você deve ser um intercessor, deve fazer guerra. Mas se você fizer declarações proféticas a respeito daquela situação, há um peso de autoridade diferente. A intercessão, a súplica, tudo isso que é importante, parte do espírito humano, de você mesmo, parte do homem que constata uma situação difícil, sabe que precisa de ajuda, que você não pode resolver aquilo sozinho, então você se prostra diante do Senhor, você suplica, você clama, se necessário, como eu disse, faz guerra espiritual para vencer as resistências demoníacas. Mas a profecia nasce em Deus e encontra o seu canal no homem. As duas realidades são necessárias. E o Senhor está me chamando nesta noite para te lembrar disso. Porque diante de uma situação difícil, a maioria das pessoas faz isso, coloca o joelho no chão e clama. E é importante, isso sobe aos céus. Porém, nos céus há uma palavra liberada, que precisa encontrar um canal humano para declará-la. Você está me entendendo, querido? Sabe, queridos, eu estava me lembrando, comentei aqui pela manhã, aqueles que viveram a vida da igreja, ali pelo final dos anos 80, 90, era muito mais comum essa expressão: eu profetizo, eu profetizo. Não vou pedir para aqueles que se lembram disso levantarem as mãos, que alguns ficam com vergonha de mostrar a idade, né? É que eu era muito novinho, então eu não tenho problema com isso. Mas eu me lembro que era comum, eu nem sabia direito, isso que eu estou pregando para vocês, eu nem sabia, mas isso estava na minha linguagem, porque eu vim para um contexto sadio de igreja, nessa época. E aí as pessoas diziam: eu profetizo que a vontade de Deus vai cumprir na sua vida. Eu estava buscando, por exemplo, uma remuneração melhor, um cargo melhor, e as pessoas diziam: eu profetizo que Deus abrirá a porta para você. Não simplesmente oravam por mim, desejavam algo, mas diziam: eu profetizo. Será que é somente uma questão de linguagem? Já já nós vamos ver que não, que há algo diferente. Eu falei que a atitude do profeta foi sábia. Por qual razão? Porque ele jogou para Deus a decisão de fazer ou não reviverem aqueles ossos. Sabe por quê? Porque é inútil usar fórmulas feitas. Você declarar, você saber até como se constrói uma profecia e como se profetiza aquilo. Mas se Deus não houver dito, nada vai acontecer. Há situações na palavra de Deus, por exemplo, um rei inimigo do povo de Israel contratou um profeta. Já pensou isso? Profeta de aluguel. Minha veia profética é um pouco aguçada, porque eu acho que nesta nação tem alguns profetas de aluguel. Que a misericórdia triunfe sobre o juízo na vida deles, porque eu não queria estar na pele deles. Mas vamos voltar para cá. Um rei pagão, inimigo de Israel, contratou um profeta. O nome dele era Balaão. Contratou para quê? Para amaldiçoar Israel. Aí levou aquele profeta para um monte,
e estava lá o povo de Israel, aquelas centenas de milhares de pessoas. E ele disse: profetize contra este povo. O profeta abre a boca, e o que sai da boca do profeta: bênção, bênção, bênção. Aí o rei, eu imagino que se tivesse o Reclame Aqui ou o Procon, ele ia reclamar e pedir o dinheiro de volta. Não foi para isso que eu te contratei. Não, então vamos para aquele outro monte. Olha lá, eles estão ali. Daqui você vai conseguir amaldiçoar. Ele abre a boca e bênção, bênção, bênção. Vai para o outro canto, bênção, bênção, bênção. Aí o rei fala: mas o que está acontecendo? Você não é capaz de lançar uma palavra maldita contra este povo? E ele diz: como eu posso amaldiçoar aquilo que Yahvé não amaldiçoou? Sabe? E Balaão era um profeta meia boca, porque ele era muito misturado com paganismo. Ele tentou profetizar em nome do Deus vivo e verdadeiro de Yahvé, mas ele tinha as suas raízes pagãs. Ainda assim, ele não conseguiu ir contra a palavra do Deus vivo e verdadeiro. E as profecias que ele fala são lindas a respeito de Israel. Uma humilhação para os inimigos. Querido, às vezes a gente fica com medo. Ai meu Deus, será que essa praga vai pegar? Nenhuma praga tem poder contra você. Nenhuma maldição chegará à sua tenda. Você é filho do Deus Altíssimo, não adianta. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Você é um abençoado. O meu ponto aqui, queridos, é isso. Não adianta, eu vou profetizar, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou declarar desta forma, falar só bênçãos. Não adianta tentar manipular Deus. E tem gente que tenta. Não, a fórmula é essa, e aí Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer. Deus tem os princípios dele. Deus anda por seus princípios. Deus excede os seus princípios se ele quiser. Mas a natureza dele é nos abençoar. Ele nos ama. Mas por que às vezes nós passamos por situações difíceis? No momento das ofertas, o pastor Danilo falou que nós podemos escolher a bênção ou a maldição. Ande nos princípios de Deus e você será abençoado. Aí não haverá praga que chegue à sua habitação. Amém? Bom, não adianta então usar fórmulas feitas, se Deus não tiver decretado aquilo que a gente estiver profetizando. Por outro lado, quando Deus diz, é necessário que sejamos ousados e que declaremos profeticamente. E queridos, isso é simples. Você discerne a vontade de Deus. E você deve fazer aquilo que eu falei, que era mais comum na vida da igreja há mais de 20 anos. Mas isso se prorrogou e tem gente que faz isso, e eu faço isso, estou sendo redespertado para isso. Dizer simplesmente: eu profetizo. Eu profetizo. Sabe, há algo que me parece que é um discurso que há no céu. Em Isaías 6, o profeta Isaías tem uma visão tremenda do trono de Deus. E ele sente que ele está perecendo, mas aí Deus vem e o purifica. E o limpa. E nesse exato momento em que Deus o purifica, ele ouve uma conversa da Trindade. A quem enviaremos? Quem irá por nós? Deus não precisa dar indiretas. Sabe a impressão que eu tenho? Que esse discurso é algo que desde a eternidade Deus está declarando. Porque Isaías estava atento, dócil ao Espírito Santo, ele ouviu. Mas essa voz está ecoando aqui, ela reverbera através dos séculos, e ela está chegando neste lugar. Deus está dizendo agora: a quem eu vou enviar? Quem vai por mim? Quem vai por mim? Quem vai pelo Senhor aqui? Quem vai por Deus aqui? Ele está perguntando: quem vai por mim? Quem irá por mim? Quem declarará as minhas palavras? Deixa o próprio Espírito te despertar, querido. Talvez você esteja um pouco assustado, mas eu, um profeta? Sim, você, um profeta. Um profeta também concebe, ou no caso de Ezequiel, recebe uma visão do resultado da profecia. Ele vê a situação, por ser dócil ao Espírito,
Deus mostra situações muitas vezes difíceis. Ele vê a situação, ele constata que é difícil. Deus manda que ele profetize. Ele começa a profetizar, e dentro dele ele vê o cumprimento da profecia. Verso 7: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. No caso de Ezequiel, que foi algo sobrenatural, aqui havia o ministério profético, mas também uma visão dada por Deus, e ele vê, e à medida que naquela visão ele começa a profetizar, aquilo que ele está profetizando acontece. Nem sempre precisa ser dessa forma sobrenatural, porque, por isso eu disse, que o profeta algumas vezes ele recebe, Deus mostra, nos nossos dias, não mais como uma palavra revelada de Deus, para ser registrada como escritura sagrada, como eu disse, isso acabou, já está fechado, a Bíblia já está fechada, você não pode acrescentar, mas Deus mostra desdobramentos, e aqui eu me refiro ao dom de profetizar. E embora essa palavra, o foco dela não seja o dom de profetizar, a minha oração, eu orei nesta manhã por isso, é para que muitas pessoas aqui, sejam despertadas para o dom de profetizar. Ah, mas será que Deus tem isso para mim? Bom, querido, Deus é que define, eu faço como Ezequiel, Deus, tu sabes. Porém, há uma orientação do apóstolo Paulo, que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, sobretudo os dons melhores, e principalmente dentre esses, o dom de profetizar. Queridos, quando eu entendi isso, eu comecei a buscar, e sabe o que aconteceu? Deus concedeu. O que você está esperando para dizer, Senhor, eu quero o dom de profetizar? Diga isso, Deus quer dar esse dom para a igreja, um presente para a igreja. E esse é um tempo de um despertamento profético. Deus está chamando você. Que você se abra nesta noite para isso. Quantos aqui têm fé para, a partir de hoje, buscar mesmo o dom de profetizar? Você quer? Amém, amém. Senhor, olha essas mãos levantadas, desperta muitos profetas. E eu vejo, não sei, Deus, gente, que não tem uma superlotação aqui, mas eu acho que esse povo aqui tem sede, mas tem um quê aqui com esse pessoal aqui, acho que eles querem muita profecia. Então eu declaro, Senhor, vem sobre eles agora, libera os teus dons, Senhor, dons de profetizar, e vem como uma onda sobre todo esse auditório agora, aqui, Senhor, em nome de Jesus, move, Espírito Santo, move, ali na galeria, Senhor, daquele que tem mais tempo na igreja, até aquele que passou pelo encontro neste final de semana, desata dons, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. É interessante, queridos, que Deus começou a trabalhar isso na minha vida, e começou a ativar o dom profético em mim, mas eu percebi algo também. Quantos aqui já receberam uma palavra profética nesse sentido? Alguém entregou uma profecia? Sim, alguns. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa gerar expectativa pela palavra profética, por ser um profeta e por profetizar. O João e a Nádia não estão mais aqui? Já foram, será? Estão no fundo, será? Acho que não. Mas que alguém passe isso para eles, né? Pela manhã, antes de vir aqui para o auditório, para me preparar para a ministração, eu desci lá no encontro e fui na sala da intercessão. Não sei, gente, eu sempre dou um jeito de escapar e ir para a salinha do fogo ali. E eu falei para eles, eu sei que vocês estão muito ocupados aqui, orando pelo encontro, mas me dá só uma palhinha, por favor. Orem por mim, porque eu vou ministrar lá em cima. E à medida que eles estavam orando, Deus me deu uma visão. E me parecia algo abstrato. Era uma formação assim, sabe essas imagens, esses vídeos acelerados? Era algo que se desdobrava assim, 4, 5, era como... Depois eu entendi que parecia pétalas, mas era meio abstrato. A gente, nessas questões de visão, nem sempre a gente entende, né? E aí eu estava aqui,
agora durante o louvor, e eu pedi que o João André orasse comigo, me abençoasse por causa da palavra. Ele abençoou, e naquele momento, Deus me mostrou de novo a visão. E eu entendi que era para ele e para a Nádia. E aí me deu uma impressão de uma flor que ia se abrindo, assim, em diversos, assim, se tiver algum botânico aqui vai querer acabar comigo, mas pareciam diversos estágios, ou como se fosse uma flor em vários andares, assim. E na hora Deus me deu uma expressão, lírio dos vales. Aí, bendito tempo da informática, tão rápido. Fui lá no Google, lírio dos vales. E aí eu vi essa flor. Eu já vi lírios, né? Para mim uma flor tão bela, delicada, não sei o que e tal. Mas assim, eu nunca tinha tido a curiosidade de pesquisar o que é o lírio dos vales. E é essa flor que tem assim na sua extremidade vários andares de pétalas. Vou chamar assim, os botânicos que me perdoem. E aí eu pensei, era para o João André aquela visão. E é interessante que cada vez que eu vou orar com o João e a Nádia, quase sempre eu tenho uma palavra profética. E uma vez eu falei, João, não sei o que acontece, mas eu acho que você tem sede por profecia. E ele disse, eu tenho mesmo, eu estou aberto. Por que você não se abre para ouvir a voz de Deus e receber? Amém? Há outras pessoas também. Muitas vezes eu vou orar com aquela pessoa e Deus me dá a visão. Bom, eu tenho o dom profético, mas por que eu não profetizo para todo mundo? Primeiro, porque eu tenho que ouvir aquilo que Deus fala. Mas talvez você tenha que deixar gerar em si a sede pela palavra profética. Mas isso, só estou assim fazendo parênteses, porque eu estou falando nesse momento da pessoa que recebe a profecia. Mas eu estou me dirigindo hoje a todos vocês como alguém que entrega a profecia, porque você é um profeta. Amém? Parece que vocês estão acreditando mais agora. Eu vou dizer de novo, você é um profeta. Aleluia, aleluia. Bom, Ezequiel então recebeu a visão. Foi sobrenatural, Deus deu. Mas nem sempre vai ser algo extraordinário. Mas se você sabe que Deus está declarando algo, você pode conceber dentro de você uma visão do cumprimento da profecia. Deixa eu explicar para você. Como saber então o que Deus está falando? Como eu posso fazer uma declaração? Eu profetizo tal, se eu acabei de dizer para vocês que não adianta você dizer eu profetizo se Deus não está declarando aquilo. Você tem uma Bíblia aí? Tem? Impressa no seu celular, no seu tablet? Deixa eu ver sua Bíblia, mostra para mim aí. Por favor, não me envergonhe dizendo que você não trouxe uma Bíblia. Nossa, estão até acesas e ligadas aí, glória a Deus, aleluia. Então, querido, o que Deus está falando? Está aí. Para você exercer o dom de profetizar, normalmente você precisa ter essa capacidade sobrenatural que Deus dá para ouvir algo particularmente a respeito daquilo. Mas há uma série de coisas que Deus já determinou desde a eternidade que você pode profetizar, porque é a vontade geral de Deus. Deus quer a salvação do perdido, sim ou não? Então, além de orar pelo perdido, de fazer guerra espiritual, quando você for entrar numa casa para evangelizar, diga, eu profetizo salvação nessa casa. O peso que isso tem, queridos, você não tem ideia de como isso ativa mecanismos celestiais de redenção. A vontade geral de Deus é que nós tenhamos saúde, amém? Então, quando você vir alguém doente, ore por cura, interceda e tudo mais, mas diga também, eu profetizo saúde sobre essa vida, eu profetizo saúde sobre esta casa. Deus vai curar sempre? Não. Mas até que Deus me diga que aquela situação não será revertida, eu continuo profetizando, porque está na palavra dele, o nome dele é Yahvé Rafá, o Senhor que sara as enfermidades. Então eu profetizo de acordo com o caráter de Deus. Deus não tem miséria para o seu povo, amém? Então profetize uma reversão da situação de miséria quando você a encontrar, seja na vida das outras pessoas, seja na sua própria vida. Dizer o que Deus diz. Para isso, uma atitude facilitadora é você gerar dentro de você esta visão. Aqui é um princípio, nem sempre uma profecia vai se cumprir sem que haja uma resposta do homem. Séculos antes do nascimento de Jesus,
Isaías profetizou: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando se cumpriu isso? Séculos depois, quando o anjo apareceu a Maria, e Maria disse: sim, faça-se em mim, de acordo com a palavra do Senhor. Então encontrou um veículo humano para receber a profecia e dizer: sim, que assim seja feito. E aí o milagre foi gerado. Percebe? O discurso do céu encontra uma contrapartida humana. Conceber uma visão do resultado, daquilo que está sendo profetizado, ajuda o exercício da fé. Por exemplo, situações de ossos secos, essas situações insolúveis. Sabe quando você entra naquela casa, você pensa: meu Deus, você quase comete o erro que o pastor Valdir confessou algumas semanas atrás. Quase você diz: acho que não tem jeito não, só que nunca vai ser uma casa de paz. Mas aí você fecha os olhos, no seu espírito você vê a restauração daqueles relacionamentos, você vê aquelas cadeias de feitiçaria, de engano sendo quebradas, e aquela família, aquela casa sendo um farol nessa cidade para glorificar o nome do Senhor. E quando você gera isso, e você abre os seus olhos, ainda que a realidade não tenha mudado, você começa a profetizar a mudança e a transformação. Então, como eu disse, gerar esta visão daquilo que acontecerá no cumprimento da profecia ativa a nossa fé. E que diferença isso faz? Sem fé é impossível agradar a Deus. A declaração reversa é: com fé sempre é possível agradar a Deus. Se esta visão ajuda você a exercer fé, você exerce a fé de maneira mais efetiva e eficaz, você agrada a Deus e o poder dele é liberado. Amém? Então vamos ficar grávidos nesta noite daquilo que Deus diz, da visão de Deus a respeito das situações. É interessante que isso se aplica tanto a situações envolvendo outras pessoas, como envolvendo a nossa própria vida. Há uma passagem nos evangelhos sobre uma mulher que vivia uma situação de ossos secos terrível. Uma mulher que tinha uma hemorragia ginecológica, anos sofrendo, estava quase morrendo, tão fraca, não havia jeito para ela mais, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E de alguma forma, apesar de toda a incredulidade dela, até ali, tendo gasto todo o seu dinheiro com médicos, e a coisa indo de mal a pior, diz a palavra, ela decidiu de alguma forma, parece que um flash de luz brilhou dentro dela, e ela disse: não, eu vou tentar mais uma vez. E ela vai se dirigindo até onde Jesus está. E sabe o que o texto diz? Que enquanto ela ia dizendo para si mesma: se eu tão somente tocar na orla, nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela repetia: eu ficarei curada. Mas o que significa isso? Ficar curada. Depois de tantos anos, ela só se via enferma. Então, para ela declarar eu ficarei curada, ela teve que ter uma nova concepção do que é ser curada. E ela conseguiu se ver curada se ela tocasse nas vestes de Jesus. O que aconteceu? Ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada, porque a sua fé foi fortalecida por aquilo que ela viu no seu espírito. O Senhor está dando visão para vocês nesta noite, de como será a situação de ossos secos que você tem enfrentado, seja na sua vida ou na vida de pessoas queridas. Como vai acontecer, o que vai acontecer quando você declarar a palavra profética. Você, sim, você, profeta do Deus Altíssimo. Finalmente, queridos, um profeta persevera. Diz a parte final do verso 8: mas não havia espírito neles. Veja bem, tinha acontecido, os ossos se juntaram, houve carne, músculo, tendões, pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Seguindo a orientação do espírito, Ezequiel viu aquilo que estava acontecendo. Imagina a alegria do profeta. Situação terrível, ele começa a profetizar e imediatamente, osso com osso, carne, tendões, pele.
Concorda comigo que a situação melhorou muito? Imagina, antes eram ossos, talvez mau cheiro, aquela situação de desolação. Não, mudou. Pelo menos, era como se fosse agora um imenso necrotério, mais recente. O cadáver talvez não tivesse nem esfriado. Então estava quase bom, mas não estava bom, porque ainda a vontade de Deus completa não tinha sido cumprida. Já tinha havido ordem no caos, quando os ossos se juntaram. Não dá tempo da gente falar do sentido profético disso, mas é maravilhoso. Tendões e músculos, aquilo que tem a capacidade de dar mobilidade e força, mas ainda faltava algo. Veio pele para recobrir aquilo, e pele fala de sensibilidade, mas até que aquilo tudo fosse cumprido, faltava algo. Parece que faltava pouco, mas não havia vida. O que nós aprendemos com isso? A palavra profética tem que cumprir o seu propósito, e o profeta não deve descansar até ver a profecia se realizar. Se tudo se tratasse apenas de um show, contemplar algo poderoso e sobrenatural acontecendo, estaria bom. Puxa vida, olha aí, osso se juntou com osso, sem que ninguém fosse juntar ali. Veio carne, tendões, olha, se recobriu de pele. Nossa, esse Deus é poderoso mesmo. Mas não, o propósito de Deus não era fazer uma demonstração do poder dele, era mostrar aquilo que ele iria fazer com a nação de Israel, como Deus está mostrando para você, aquilo que ele quer fazer com a sua vida, e através da sua vida, mudar situações, mudar realidades. Essa autoridade está sobre você, profeta de Deus. Faltava algo, o espírito de vida. Sabe, na verdade, por causa do pecado, tudo nessa existência terrena, até a consumação dos séculos, se trata de vida contra a morte. E um profeta é aquele que vem para determinar a palavra de Deus, vida em situações de morte. O profeta é essa pessoa que declara a vida vencendo a morte. Ele continua tendo um papel a respeito disso. Um risco que nós temos é que a gente se distraia com aquilo que já foi feito. Puxa, a vida melhorou bem. E a gente descansa, a gente baixa a guarda, a gente deixa de profetizar. Não pare de profetizar, não pare. Sustente aquilo que Deus está dizendo, até que haja o cumprimento. Muitas vezes, isso vai exigir aquilo que nós chamamos de intercessão profética. O profeta recebe a visão de Deus sobre aquilo que ele vai fazer, ele declara a palavra profética, e aí ele tem que gerar o cumprimento da profecia. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele fechou os céus e não choveu, e aí ele declara, vai chover, e o que ele faz? Ele cruza os braços e fica olhando para o céu. Bom, Deus falou que vai chover, então vai chover. Não, ele se envolve naquilo, ele começa a clamar, diz que ele colocou a cabeça sobre os joelhos. Alguns falam que ele estava numa posição como de cócoras, assim, outros dizem que ele estava prostrado e se dobrou e colocou a cabeça nos joelhos. Eu não sei esse detalhe, mas é fato que ele ficou gerando o cumprimento da profecia. Esse era o papel dele. Nós também. Você não chega declarando uma palavra profética e pronto, já declarei, vai acontecer. Não, Deus quer te usar também em intercessão profética, sabe? Há alguns anos, há uns bons anos, num tempo seco, sequíssimo como esse que nós estamos vivendo, um profeta nessa cidade fez algo, eu diria que assustador. Num programa de rádio, não havia nenhuma perspectiva de chuva. Ele deu data, até tal dia vai chover. E assim todo mundo ficou, os demais pastores, puxa, e se não chover? Certamente ele ouviu de Deus, mas ele não ficou lá descansando, deitado, não. No dia que ele apontou como o dia da chuva, repito, nenhuma previsão de chuva. Se você olhar no aplicativo do seu celular, nessa semana toda sol, a gente está querendo que chova, mas assim, o prognóstico meteorológico diz que não vai chover. Assim estava naqueles dias. Ele ficou gerando a profecia, gerando o cumprimento, orando de madrugada. Até que naquela madrugada, quem tinha o sono um pouquinho mais leve, foi despertado pelo cheiro da chuva, a água molhando a terra.
mas alguém precisou gerar aquela profecia. Será que nós estamos dispostos? Finalmente, queridos, quando você gera a profecia, entra em ação a mudança, a transformação, e o agente desta mudança é o Espírito Santo. Ei, precisou haver vida. Ezequiel precisou chamar, profetizar ao Espírito, vem dos 4 cantos, dos 4 ventos, e entra nesses corpos sem vida, e de repente, aquela multidão se levanta, cheia de vida, um exército enorme e poderoso. Quando você abre a sua boca para declarar a palavra de Deus, o Espírito vem e sela o cumprimento da profecia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nem todos vocês terão o dom de profetizar, mas todos vocês podem abrir a boca e declarar o que Deus declara, e ver o cumprimento da profecia, sabe? Quando Deus gerou essa palavra dentro de mim, e é interessante, eu estava em dúvida, eu ia ministrar algo diferente, mas o Senhor começou a me despertar há uns 10 dias, ainda assim eu pensei, será que é para este momento? E eu passei uma semana com muitas atividades, atribulado, reinício de atividades aqui em tantas coisas, encontro com Deus, assistindo uma família enlutada também, mas ontem à tarde, aquela convicção, Antônia, dedique-se, porque é isso, é necessário um despertamento, queridos, aquilo que aconteceu, que está acontecendo em alguns cultos, mas que aconteceu aqui no início, na adoração, sabe, aquele senso da presença de Deus, avivamento, nós podemos ter muito mais disso, se nós abrirmos a nossa boca e declarar profeticamente que o Senhor está visitando uma vez mais esta igreja e esta cidade. Nós precisamos parar de dar voz para o discurso do inferno que diz que não tem jeito, e precisamos voltar a declarar que Ribeirão Preto será considerada uma cidade pertencente ao Senhor Jesus Cristo, que Ele reina neste lugar, que o trono dele está estabelecido, e que não há espaço para falsos deuses nesta cidade. Profetizar contra principados e potestades e dizer: Ribeirão Preto tem um dono e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, amém? A sua casa tem um dono e o nome do dono da sua casa é Jesus Cristo de Nazaré. A sua vida tem um dono e o seu dono é Jesus Cristo. Concorde com o discurso do céu e veja o poder sobrenatural de Deus ser efetivado. Eu queria convidar os irmãos da equipe de adoração, Alessandro e sua equipe. Ei, fique em pé agora. Rapidamente, porque tem festa por acontecer aqui. Mas, ei, isso é para vocês também, profetas, os mais novos profetas desta casa. Eu declaro na vida de vocês uma unção profética dobrada, porção dobrada sobre vocês. Ei, vamos fazer agora um workshop aqui. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo revelar situações de ossos secos que você tem visto, talvez na sua casa, na sua família, na vida de pessoas queridas, talvez na casa de pais que você está tentando iniciar. Não sei qual é a situação de ossos secos. Algumas talvez você já tenha desistido porque é tão difícil, e você se pergunta: será que vai acontecer? Ei, a pergunta é, Deus está te perguntando: essa situação pode mudar? Essa situação financeira, essa situação conjugal, filhos perdidos, relacionamentos quebrados, ruína, miséria, isso pode mudar? E a nossa resposta tem que ser: tu sabes, Deus, tu sabes. E sabe o que Deus diz? Abre a boca e profetiza, filho do homem, profetiza sobre o vale de ossos secos. Querido, o agente dessa transformação é o Espírito Santo. Vamos começar a clamar pela presença do Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Tudo começa a mudar quando o Espírito vem, vida começa a ser desatada. Não importa o quão insolúvel pareça a situação, nosso Deus é maior, nosso Deus é poderoso. Invoque a presença dele e profetiza, filho do homem.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, oh, te damos glória, sim, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, oh, teu é o poder, pra sempre, pra sempre, oh. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então eu quero ouvir o som do céu, tua glória. Ei! Ei! Faz assim com a sua mão agora, faz assim. Espírito Santo, visita o teu povo agora. Eu oro inicialmente, Espírito de Deus, por uma ativação profética aqui. Dom de profetizar, distribui agora. Põe fogo sobre essas pessoas. Queima esses lábios. Traz uma testificação do dom de profetizar. Libera, Espírito, um novo tempo, um despertar dos carismas nesta casa, em nome de Jesus. Eu oro por uma renovação espiritual aqui, uma renovação dos dons neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, move agora o que tu fizeste em tempos passados. Faz uma vez mais e vem com mais poder. Vem com mais poder, vem com mais poder, Espírito Santo.